Presta atenção, presta atenção, presta atenção. E para uma economia crescer, é preciso entrar em cena um dos seus principais motores, o gasto interno. Para entrar... Volta. Ó, vai lá, dá play lá. Para a economia crescer, é preciso entrar em cena um dos seus principais motores, o gasto interno. Ouviram? Para a economia crescer, é preciso entrar em cena um dos seus principais fatores, o gasto interno. Se você não libera investimento, não libera crédito, tem juros absurdos para a população consumir, para a população gastar internamente, um dos seus principais fatores de crescimento da economia não opera. Portanto, a economia não cresce. Portanto, por que arcabouço fiscal, Rafa? Quase chamei de Rafael. Acabou o quê? Por que o arcabouço fiscal existe, então, sendo que ele afoga o mercado interno e então ele tira de operação um dos principais fatores para crescimento da economia? Para que existe o arcabouço fiscal? Salve, cordilheiros e cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um Cordilheira React. Tô eu aqui, o Marcelo, com o Cauê junto, dá um salve aí. Salve. Boa, pra quem não nos conhece, nós somos o Cordilheira Cultural. Vocês podem procurar a gente aí em todas as redes sociais, @Cordilheira Cultural, que tá aqui embaixo, ou no Twitter, @Cordilheira Cult, e vai lá antes que o Twitter acaba, beleza? Ali do nosso lado esquerdo existe um QR Code que é pra vocês poderem ajudar o nosso projeto, mandando contribuições pra gente poder fazer manutenção de equipamento, produzir Tá mais dando pau, conteúdos, tá tá dando dando pau. pau, inclusive a gente precisa de dinheiro, manda um Pix pra gente. Pra quem nos ouve, a chave Pix é cordilheiracultural@gmail.com, põe na tela aqui, editor. E também estamos com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, é apoia.se/Cordilheira Cultural. Põe na tela aqui do outro lado, daquele lado ali também, fica à vontade para escolher o lado que Vai ficar aparece. voando o negócio Que aí fica os dois passando aí na tela para vocês não errar qual que é o caminho. Lá no Apoia-se vocês podem ajudar a gente a partir de R$1 por mês, então com uma doação de R$1 vocês já estão nos ajudando muito, tá? Se você não pode ajudar, se você não pode contribuir, divulga e compartilha pra galera, tá? Aproveita e também vai ali no nosso canal do YouTube, ó, que vocês estão vendo aqui, e se inscreve lá também, porque a gente tá com um pouco inscrito, a gente queria mais. Então, mais inscrito é mais gente vendo, é mais gente compartilhando com os outros, e é maior possibilidade de a gente alcançar mais Mas tem pessoas. que vingar essa parada. Perfeito. É isso, vamos pro React. Talvez seja difícil de acreditar, mas o Japão é o país mais endividado do mundo. Terceira maior economia do mundo depois dos Estados Unidos e da China, o país tem uma dívida pública equivalente a 258% do seu PIB. Então já tá a resposta. Alto. O produto interno bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos por uma nação durante um período. Mas como o Japão chegou a uma dívida tão alta? E por que esse cenário não é exatamente desesperador? Eu sou Julia Granchi, da BBC News Brasil. Não é desesperador pra eles, mas pro Brasil, que nossa dívida externa, ela não bate 100% do nosso PIB, pra nós é... Nossa. Caralho! Os caras é o meme lá do... O que tá Austeridade! acontecendo da Meu Turma da Mônica? Deus! E neste vídeo eu explico essa situação peculiar da economia japonesa, que tem a ver também com os hábitos da população. Quando a gente fala de dívida pública, a gente está se referindo ao dinheiro que um país deve a investidores privados ou a outros países. Esse dinheiro é utilizado para financiar o déficit público que existe quando um país gasta mais do que recebe. A dívida pode... Todos os países gastam mais do que recebe, tá? Acho que se alguém encontrar um exemplo de um país que gasta menos do que recebe, é uma exceção à regra. Eu acho, não tenho certeza. Como assim? Você conhece algum país que não tem dívida externa? Ah, agora entendi. Então, no over... Antes não, se você pegar tudo, né? Não se você pegar, sei lá, por exemplo... Hoje em dia no Brasil a gente tem momentos que a nossa dívida externa diminui. E aí a gente eu não tô tá... falando que, por mas exemplo, vamos dizer assim, 2022 diminuiu a dívida e aumentou o lucro. Beleza, mas assim, Em a dívida geral, existe, todos os entendeu? países têm Ainda. dívida. Nenhum país é credor, assim. Mano, não tem ninguém que é, tipo assim, só manda dinheiro pros outros, entendeu? Que não pega empréstimo, que não sei o quê, nananã. Isso faz parte da lógica econômica. Eu acho bem factível. Pode ser feita dentro ou fora do país. Para a gente ter uma ideia da gigantesca dívida japonesa... Vamos pensar num exemplo, até rico pega empréstimo. Sim. E às vezes porque ele tem dinheiro, tem muito dinheiro, mas ele não tem o dinheiro que ele precisa fazer tal coisa, o dinheiro que ele tem que estar comprometido com uma
outra coisa já, entendeu? Então, E é por isso que milionário quebra, exatamente. mas ele continua rico. Perceba. É diferente falar que quebrou e não tem mais Porque ele não dinheiro. paga, porque ele calota. Ó, alô, Americanas? De 258% do PIB, vamos dar uma olhada no que acontece com outros países. Olha só alguns exemplos de nações com dívidas que passam de 100% do PIB. Ah lá. Então, Itália, Estados Unidos, França e Espanha. Cadê o Brasil aí? Não tá. Preocupante? Não sei pra quem. Eu Eu não já tô pre- falei que eu quero que a dívida externa que se foda. Eu quero que se foda. Não tô preocupado. Estados Unidos, Itália, Espanha, França e Sudão. No caso dos países latino-americanos, a dívida pública costuma ser menor. O único caso em que o limite de 100% é ultrapassado é o da Venezuela. O Brasil Embargo. terminou o ano de 2022 com uma dívida de 7,2 trilhões de reais, o equivalente a 73,5% do PIB. A tendência é que essa proporção suba nos próximos anos. O Japão deve a seus credores a impressionante soma de 9 trilhões de dólares. Elas jogam a tendência é que ela suba, assim, jogou com base no, né? Então, Não teve nota aí, né? não teve, mas também isso justifica, né? Tipo assim, um canal como a BBC falando tanto disso. Ó, o vídeo é de 7 dias atrás. Ele já tem a ideia de que o arcabouço fiscal veio aí, tá ligado? E a justificativa é que o arcabouço fiscal é para vir pagar a dívida. E a BBC, que não é uma rede boba, que não é uma empresa boba, que sabe muito bem como que a economia funciona, tá dizendo que a dívida vai crescer. E Então, ela assim, fala. qual que é a justificativa de fato para o arcabouço fiscal estar sendo pautado pelo governo hoje? É tipo assim, nossa, olha só, vocês fez aqui, a dívida é acima do PIB, né? Pô, literalmente não existe dinheiro pra pagar a dívida, mas tá suave. Agora o Brasil tá abaixo do PIB, mas tá aumentando. Tá aumentando não, fala. A tendência é aumentar. Pô, putz, vado. Qualquer outro país do mundo estaria metido em sérios problemas. Mas a diferença com outros países e mesmo com outras economias poderosas é que essa situação é permitida no caso do Japão. Ou seja, quem E no dos Estados Unidos e no da Itália e no da Espanha, que a gente acabou de ver também. Todo país é permitido, mano. Ninguém vai chegar e falar, ó, esse país tem que fechar agora que vocês estão devendo muito. Não existe isso, mano. Os caras vão lá e fecham, pai. Ó, fechou, Brasil fechou, mano. Não existe mais Brasil. Quem que vai vir falar isso pra nós, Sabe porra? quando que os caras fazem isso? Quando você. Como é que fala a parada lá de denuncia os crimes de guerra dos Estados Unidos. Quando você é contra o imperialismo dos Estados empresta confia que o Japão vai cumprir o combinado quando chegar o dia de pagar. É basicamente uma questão de confiança. Por outro lado, países pobres que passam por instabilidade política não têm essa liberdade de chegar nesse nível de Unidos. endividamento. Instabilidade política é Simplesmente incrível. os investidores não dão esse voto de confiança. Instabilidade política. Guerra provocada pelos Estados Unidos. Petróleo debaixo da terra que querem levar pra outro lugar. Isso que é instabilidade política. Mas por que essa situação acontece? A principal razão é que os japoneses preferem guardar dinheiro em vez de gastar. E para uma Principal economia razão? crescer, é preciso entrar em cena um dos seus principais motores, o gasto interno. As pessoas e as empresas japonesas não dos seus guardar dinheiro em vez de gastar. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. E para uma economia crescer, é preciso entrar em cena um dos seus principais motores, o gasto interno. Para entrar. Volta. Vai lá, dá play lá. Para a economia crescer, é preciso entrar em cena um dos seus principais motores, o gasto interno. Ouviram? Para a economia crescer, é preciso entrar em cena um dos seus principais fatores, o gasto interno. Se você não libera investimento, não libera crédito, tem juros absurdos para a população consumir, para a população gastar internamente, um dos seus principais fatores de crescimento da economia não opera. Portanto, a economia não cresce. Portanto, por que arcabouço fiscal, Rafa? Quase chamei de Rafael. Acabou o quê? Por que o arcabouço fiscal existe, então, sendo que ele afoga o mercado interno e então ele tira de operação um dos principais fatores para crescimento da economia? Para que existe o arcabouço fiscal? Ele existe para responder aos interesses privados. Isso.
Caralho. Não Você tá tem dizendo que nada tem a gente ver. lucrando com a economia do Brasil em É, frangalhos? não tem nada a ver isso de pagar a dívida externa, que isso vai melhorar a economia externa. Não tem nada a ver, mano. É falta, isso tá tirando investimento e vai fazer a economia rodar menos internamente. O mercado interno vai desacelerar em prol do mercado externo. Quem que ganha com juros altos, então? Não é credor nacional. Alguns podem ganhar, mas são credores privados. Mas especificamente com o processo de desindustrialização que a gente também tem dentro do Brasil, isso está indo para fora. A gente vende matéria-prima e compra produto finalizado mais caro do que a gente vendeu. Ai, ainda bem que a gente só lacra, né, nesse canal aqui. Só lacrador. As Só. pessoas e as empresas japonesas que têm um papel chave na engrenagem econômica são extremamente resistentes na hora de gastar e consumir. Aí o governo precisa gastar para estimular o mercado interno. Um estado que precisa gastar muito. É porque eles não gastam e a gente que é babaca, né, a gente gasta muito. É Não, por e isso. aí já tem outro argumento também econômico. Olha, vejam só que a gente não está falando aqui de defender falando de economia no sentido dos comunistas, tá? A gente tá falando aqui do próprio mercado. Ela tá falando do próprio A mercado, gente tá como o mercado discutindo funciona. capitalismo aqui, galera. Aí, ó, vou voltar só um pouquinho pra justificar. Não precisa nem mudar a tela. Vou voltar só pra vocês ouvirem o que ela falou agora. Aí o governo precisa gastar para estimular o mercado interno. Vai gastar como? Se a perspectiva é pagar quem tá lá fora. Isso não é gastar. Por que nós precisa pagar sendo que o Japão não paga, irmão? Ah, porque a gente não tem confiança. Exatamente. Sabe o que significa essa confiança? Significa assim, o Japão, né, desde a sua reconstrução após a sua destruição pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, é um capachinho dos Estados Unidos, né? A gente sabe muito bem que os Estados Unidos adotou a economia japonesa, né? Manda e desmanda. Entendeu? Assim como faz com Israel, assim como, enfim, Europa. Mas Israel existe? Não, Israel é. Pau no cu de Israel. Aí, é a mesma coisa que tá acontecendo no Brasil. Né? O Brasil ele não pode ter economia crescendo, galera. É por isso que serve o arcabouço fiscal em máxima, né? O Brasil não pode ter economia crescendo porque isso não é bom para o imperialismo. Olha só. Senão, o que acontece com o Brasil se a economia cresce Quinto muito? país com maior extensão territorial no mundo, o Brasil. O Brasil se industrializa, cuzão. Nós vira brabo, mano. Nós vira a China, meu cuzão. Mas tem uma extensão territorial também tão grande. Os países que têm maior expansão territorial que o Brasil, eles não são latitudinalmente grandes, eles são longitudinalmente grandes. Isso dá uma diferença sobre quais tipos de matéria-prima que tem no nosso terreno geográfico. E a gente está num ponto muito privilegiado, digamos assim, no globo terrestre. Mano, nós tem fronteira com todo mundo da América do Sul, tirando Chile e Equador. Equador? Chile e Equador. E nós conseguiria trocar no Mercosul ali, mano. Trocar commodity, trocar todos os bagulho com esses malucos. Mano, a rodo, irmão. Sem precisar fazer parceria com... vamos ter que passar transporte dentro do seu país. Não, mano, já vai direto. Mano, vai direto. Tá ligado que a galera fez na porra da Europa? Tá ligado que a Europa... Ah, por que a Europa se dá bem com os países tão pequenininhos? Porque cada um produz uma coisa, as coisas produz rapidamente, todo mundo... O bagulho... É a mesma coisa aqui. Mas o quê? É tudo entravado. É tudo entravado. Por que é tudo entravado? Porque não é bom pro imperialismo. A gente tem que ser fazenda. Deixa que eles produzem. Coisa industrializada. Um estado que precisa gastar muito precisa contrair dívidas para que isso aconteça. Isso não significa que seja uma dívida tóxica que vai deixar o país com risco de quebrar. Cara, alguém manda esse vídeo pro Fernando Haddad, mano. Manda esse vídeo pra ele, por favor, mano. Pega o link aí na BBC, Haddad, e assiste esse vídeo. Não, assiste esse corte aqui. Assiste esse corte. Pelo amor de Deus. Ela tá falando todos os argumentos que estão desmontando as justificativas dadas pra criação desse arcabouço fiscal, cara. Isso é novidade, a gente já pegou o vídeo aqui, a gente tava discutindo economia pela DW e da Alemanha, né? E a gente falou assim, olha só, pra gringo tem que gastar dinheiro, tem que fazer economia render, papapá, mas pra Brasil não. Não tem nem... É algo que a gente poderia chamar de dívida controlada, mas existem algumas questões muito particulares do Japão. Como a população tem uma expectativa de vida muito alta, os gastos com aposentadoria e o sistema de saúde são altíssimos. Isso Gasto é o caralho. Investimento. O maluco trabalhou a vida inteira,
rendeu lucros exorbitantes a vida inteira, foi explorada a vida inteira. Chega na porra dos seus últimos ali 20 anos. Isso no Japão, né? No Brasil nem isso. Aí não, pô, agora, pô, nossa, tá gastando demais. Irmão, todo o dinheiro que ele recebe, ele pagou, irmão. É ele que pagou. Nosso INSS, por exemplo, todo o dinheiro que nós vai receber é o dinheiro que nós pagou pro INSS. Como que isso é um gasto? Isso não é um gasto, esse dinheiro é o meu dinheiro que eu coloquei lá, irmão. Como que isso é um gasto? Isso contribui para o nível de endividamento. Mas mesmo com essa dívida pública gigantesca, os investidores seguem confiando no Japão e emprestando dinheiro todos os anos. E outros acontecimentos também levaram o Japão a chegar nessa situação. No começo da década de 1990, estourou uma bolha financeira e imobiliária com consequências desastrosas. Foi aí que a dívida pública começou a disparar. Nos anos 2000, a dívida estourou o limite de 100% do PIB e nos anos 2010, esse número dobrou. A economia japonesa recebeu outros golpes pesados, como a recessão de 2008, o terremoto e tsunami de Fukushima e a pandemia do coronavírus. Para aliviar o impacto desses acontecimentos e manter o orçamento para saúde, educação e defesa, o país aumentou seu nível de endividamento do mesmo jeito que fazem quase todas as outras nações, vendendo títulos da dívida. Em outras palavras, o país faz uma dívida no mercado internacional sob a promessa de devolver o dinheiro ao investidor mais os juros. O risco é baixo no caso japonês. Para os investidores, o país é considerado um lugar seguro, com pouco risco de quebrar e ter que declarar moratória da dívida. Já tá quebrado. Então, quando os mercados vivem uma fase de incerteza, opta-se por uma rentabilidade menor, mas com mais segurança. E aí, como o Japão paga juros mais baixos, o país consegue manter uma dívida alta com o passar dos anos. Outro elemento importante nessa história é que a maior parte da dívida japonesa não está em moeda estrangeira como o dólar, e sim em ienes. Dessa forma, o Banco Central japonês fica menos exposto às turbulências dos mercados internacionais. Os caras atacam todo dia o Brasil. E outro dado interessante é que quase 90% da dívida está nas mãos de investidores japoneses, e uma grande parte dessa dívida pública é financiada pelo Banco Central japonês. Ou Olha seja, só. o governo não precisa ir para o exterior para conseguir os empréstimos de toda a dívida que emite. E além disso, o pouco de juros que paga volta para o governo. Apesar da dívida gigantesca que tem, o Japão segue como um país poderoso. É membro do G7, o grupo de 7 das economias mais desenvolvidas do mundo, junto com a Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Itália e França. Tem uma das Zelensky, maiores né? reservas monetárias do planeta Acho e que ganhou era. uma Itália e França. Junto com a Alemanha, Casaquinho. Estados É, o Unidos, Zelensky e o Canadá, Macron ali. Reino Unido, Itália e França. Tem uma das maiores reservas monetárias do planeta e ganhou uma reputação de país inovador, especialmente no setor tecnológico. Eu fico por aqui. Conta pra gente o que você acha de tudo isso aqui nos comentários. Obrigada e até a próxima. É uma bosta. Não o que você falou aí. Nossas conclusões. É, mas é lógico, é a BBC, né, mano? Você tava esperando alguma coisa diferente disso? Não, pensei que esse vídeo ia ser curto. Deve ter... Não era curta, que a gente ficou pausando toda hora, mas tinha 5 minutos só. Nossa. Ele fez 15. Nossa.